Pessoal, bom dia. O programa de hoje está sendo gravado numa terça-feira, dia 4 de fevereiro de 2020. E hoje é o Dia Mundial do Câncer. O Dia Mundial do Câncer ele foi criado pela Organização Mundial da Saúde no ano 2000, exatamente para trazer uma visibilidade, para trazer um diálogo a respeito do que, na verdade, é um grupo de doenças que está cercado de estigma e de uma falta de diálogo e de uma falta de compreensão a respeito. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as questões emocionais associadas ao diagnóstico de câncer e as pessoas lidando com câncer, que está inclusive associado tanto a essa falta de diálogo, ao estigma, aos preconceitos, às ideias que as pessoas têm, como a questões práticas relacionadas ao diagnóstico de câncer, como a alteração de papéis numa família, sintomas físicos advindos tanto da doença como do tratamento, mudanças físicas que podem implicar em uma questão relacionada à autoestima, que se somam para gerar um desgaste emocional. Quando a gente fala de emoções, nós temos que pensar, inclusive, que o diagnóstico de câncer está cercado por uma série de emoções. Algumas são mais óbvias, mais claras, outras são um pouco mais difíceis de se entender. Por exemplo, o medo é uma emoção que está muito presente. O medo da morte, do sofrimento, da dor, do tratamento, de como será o tratamento, de como será a doença, ele está muito presente. Uma sensação de sobrecarga, de se estar sobrecarregado por termos médicos e por uma mudança de rotina que era de uma maneira e de repente está preenchida com consultas, com exames, com um monte de coisas que não eram esperadas. A raiva às vezes ela se apresenta como uma filha do medo, da frustração, da ansiedade, do desamparo, e ela pode estar voltada para todo mundo. A gente pode ter raiva de si mesmo, pode ser uma raiva do outro, uma raiva dos familiares, dos cuidadores que estão ajudando, raiva da equipe médica. Para quem tem uma crença, pode existir até a raiva de Deus, que se origina da pergunta, por que eu? Que muitas vezes, na verdade, não tem resposta. A pergunta por que eu, às vezes, leva também ao sentimento de culpa, de não ser feliz o tempo todo, sim, mas também uma culpa pela doença, uma sensação de que você pode ter feito algo que causou aquilo, ou que você pode ser responsável pela doença. A realidade é que a gente não sabe exatamente o que tem de diferente entre um organismo e outro, porque que alguns hábitos, algumas coisas levam uma pessoa a ter uma doença e outras não. Nós temos também a emoção da negação, a negação muito presente e que geralmente está muito presente no início do tratamento, no início de um diagnóstico, tanto para o paciente como para a família, né? Às vezes é difícil aceitar que a doença está presente. Isso pode ser um estágio absolutamente normal e sem maiores implicações. Ele passa a ser um problema quando ele leva a postergar tratamento, a acabar não fazendo o tratamento de uma maneira adequada por conta de uma negação. Bom, outros sentimentos importantes são da solidão, do afastamento dos amigos, que às vezes pode acontecer pela própria dificuldade das pessoas lidarem com o outro estar doente, como uma solidão psicológica, uma solidão subjetiva de perceber que existem sensações e sentimentos que os outros não necessariamente entendem. Por fim, juntando-se a esses sentimentos negativos, existe a ideia da tristeza. A tristeza, ela na verdade é uma resposta normal a doenças sérias. Ela não é propriamente igual à depressão. Depressão e tristeza são entidades diferentes. A tristeza é uma resposta normal a doenças sérias, a depressão é uma patologia. E os dois podem estar presentes dentro do diagnóstico oncológico, já que, na verdade, até 1/4 das pessoas com diagnósticos oncológicos, elas vão ter um quadro depressivo clinicamente atestado. Mas a tristeza ela é uma resposta normal, ela nasce do senso da perda da saúde, ela nasce do senso de uma mudança muito grande de ritmo. Bom, algumas dicas, algumas ideias que ajudam a lidar com alguns aspectos emocionais do câncer. Para começar, usa o que funcionou no passado. Você provavelmente já lidou com problemas sérios na sua vida, você provavelmente já lidou com mudanças na sua vida, e nesse momento de mudança, você já deve ter ligado com seus mecanismos de lidar com aquilo. Pode ser a busca de alguma coisa, pode ser a busca de uma fé, pode ser a busca das pessoas,
O fato é, existe aquilo que funciona para você, e isso é o mais importante. Uma outra coisa importante para a gente se lembrar, isso vale na verdade tanto para o câncer como para qualquer meta que a gente tenha na vida. Um dia de cada vez faz as coisas parecerem menos enormes. Quando a gente decompõe algo em tarefas pequenas, aquilo pode ser um pouco menos enorme. Lidar com câncer, lidar com tratamento, lidar com todos os sintomas e toda a insegurança que advém tanto do diagnóstico como do tratamento é muito difícil. E decompor isso em tarefas menores, decompor isso em pedaços que são do tamanho de dias, às vezes é melhor. Grupos de suporte podem ser utilizados, desde que eles efetivamente te façam bem. Existem pessoas que se adaptam melhor ou pior a grupos de suportes, e isso é muito variável e muito individual. Buscar uma equipe médica com a qual você possa ter um diálogo é essencial. Dessa maneira você pode perguntar tudo aquilo que você quer saber, tudo aquilo que é importante para você saber. Você não vai ficar desinformado e alienado, alijado do processo de lidar com a sua doença e com o seu tratamento. Nessa equipe médica é importante que exista respeito mútuo, confiança e abertura para o diálogo. Se você quiser, você pode fazer um diário. É uma maneira de você registrar suas emoções enquanto você lida com a doença. E é até alguma maneira de alguma forma, registrar aquilo que você está sentindo e ter um registro para você e ter uma maneira de elaborar suas próprias emoções. Pode ser importante também manter um registro do tratamento, do que você fez, dos exames que você fez, dos tratamentos aos quais você se submeteu, e isso ajuda a ter um pouco mais de controle sobre uma coisa que na verdade é muito difícil de controlar. Manter-se tão ativo quanto possível é algo também absolutamente importante. Pode ser no sentido da atividade física, e existem pesquisas que mostram um benefício tanto de qualidade de vida como de capacidade de aderir a tratamento para quem faz uma atividade física. Lógico, essa atividade física está condicionada tanto pela sua doença como pelo momento do seu tratamento. Pode ser desde uma caminhada diária até aquilo que você puder fazer. Faça o que você gosta. Fazer o que você gosta implica em conseguir manter uma parte da sua rotina, uma parte daquilo que sempre te deu prazer, que sempre te trouxe alegria, que sempre te trouxe realização. Se você não gosta de ópera, não é ir para uma ópera que vai te ajudar. Se você não gosta de um centro religioso, não é fazer isso que vai te ajudar. Mas buscar aquilo que é bom para você e que você sabe que te gera prazer, que te gera bem-estar, é uma coisa muito boa. Buscar suporte social é algo também muito importante. Saber que a sua família, os seus amigos, eles podem estar sendo parte do seu tratamento e eles devem até, e é importante que você possa pedir isso e ter isso, é importante, tanto no sentido de você ter quem te ouça, quem te cuide, como no sentido de aspectos práticos, de te ajudar a agendar consultas, ou a ir para lugares, ou a lidar com as coisas quando você está num momento de mais efeitos colaterais, ou de mais dificuldade por conta de algum aspecto da doença. Por fim, tem duas coisas que eu acho que são extremamente importantes, e uma delas eu vou até me repetir. Não se culpar. Gente, não existe nenhuma evidência científica séria que associe elementos relacionados a como você lida com a vida ou coisas desse tipo ao fato de você ter uma doença ou não. Não é sua personalidade que te fez ficar doente. E ficar insistindo nesse tipo de bobagem é uma coisa que não vai te gerar absolutamente nenhum benefício. Próximo, não vista uma máscara de feliz. É muito comum as pessoas se colocarem com uma máscara de felicidade e colocarem a necessidade de estarem felizes e tranquilas o tempo todo, com o objetivo tanto de se proteger, de sentir dor, como de proteger as pessoas que estão em volta. Isso não protege ninguém, isso só gera mais sofrimento, só gera mais dificuldade. Uma última recomendação que eu acho que é muito importante aqui. Reconheça a necessidade de ajuda para lidar com aspectos emocionais de uma fase de grande mudança na sua vida. Pode ser que esse seja o momento em que você precisa de ajuda de um psicoterapeuta. Pode ser que esse seja o momento que você precisa de ajuda de um psiquiatra.
pode ser que esse seja um momento que você precisa entrar em contato com a sua equipe médica que está te cuidando em relação ao câncer e compartilhar com eles aspectos emocionais de coisas que estão te gerando sofrimento. Todas as emoções que eu te falei lá no começo são normais, mas depressão não é uma coisa normal. Transtornos de ansiedade, crises de pânico, insônia prolongada, dificuldade para se alimentar, nada disso é uma resposta normal. São respostas patológicas, são respostas em que existe um estado de alteração do funcionamento da mente e que você pode encontrar ajuda profissional para melhorar, para sair dessa situação, ok? Bom, espero que esse tenha sido um programa informativo, que ele tenha ajudado. Ele é o primeiro de uma série de outros que nós vamos gravar ao longo dessa semana e até a próxima.